O último assunto de história do Brasil na Idade Moderna são as revoltas emancipacionistas, né? Por que que esse é o último assunto? Porque depois que a gente vê isso daqui, vai acontecer Revolução Francesa, vai acontecer Napoleão, né? O Napoleão acontece, ele veio ao mundo e o Napoleão vai fazer muita loucura, né? A principal característica e a principal consequência do Napoleão para o Brasil é a vinda da família real, que é o ponto de partida, então, para a independência do Brasil. Então, o que a gente está vendo aqui, nessas revoltas emancipacionistas, é o último período, né? São os últimos fatos históricos que acontecem, né, pré-Revolução Francesa e até durante a Revolução Francesa a gente vai ver aí que tem algumas aí revoltas que vão acontecer nesse período. Beleza? Mas o que que a gente está vendo aqui? Que contexto é esse que a gente está olhando? É um contexto de crise do sistema colonial. Basicamente é isso, tá, galera? O que vai acontecer é que a gente está num período que tem coisas muito loucas acontecendo, né? A gente está, né, se a gente olhar para a economia, a gente está passando por um período de revolução industrial, né, onde o mercantilismo está em queda. Agora não adianta mais tu fazer acumulação primitiva de capitais, tu chegar na tua colônia, pegar o ouro e levar para a metrópole. Não adianta mais fazer isso. Agora tu tem que fazer o teu dinheiro trabalhar para ti, se tu quiser ter competitividade, porque a Inglaterra já está fazendo isso. E a Inglaterra já é a maior potência do mundo, tá? A Inglaterra já é, né, o país mais rico do mundo, tem a melhor marinha, tem as melhores indústrias, né? Domina o mercado têxtil, domina o mercado metalúrgico. Então a Inglaterra ela tá dominando tudo. E aí o que que os outros países vão precisar fazer? Seguir o exemplo inglês, se eles quiserem ter competitividade, beleza? É o que a gente chama de ascensão do capitalismo industrial, né? Nesse conceito de laissez-faire, laissez-passer, le monde va. Que é isso, aula de francês? Não. É a livre concorrência, o livre mercado, a livre produção. Beleza? O que que vai acontecer? Os ideais liberais, né, de que a gente precisa ter essa livre concorrência, o Estado não pode interferir na economia, né, o Estado não pode determinar se a gente vai ter que comprar mais, comprar menos, se a gente não vai poder comercializar com fulano, beltrano, cicrano. Não, não existe isso. A gente vai determinar a nossa vontade, quais são os rumos econômicos que a gente vai querer fazer, né? Tudo isso pautado lá nas ideias de Adam Smith. Mas isso é assunto, é claro que tu pode ver aí no canal, tem aula de iluminismo e dos teóricos da Revolução Industrial, tu pode ver essas aulas aí. Mas basicamente é por isso que a gente está passando, né? Uma queda, né, dessa situação mercantilista, né? O que que vai acontecer? A gente vai ter grandes indústrias, indústrias produzindo muito e muito mais rápido, né? Então, para suprir né, essa oferta, a oferta está lá em cima, né? E aí o que que vai precisar? A gente precisa de uma demanda alta para suprir essa oferta, né? Então, para equilibrar a lei da oferta e da demanda, a gente vai precisar de mais mercado consumidor, né? Porque as pessoas de classe média nessa época são muito poucas. A gente tem que lembrar que a maioria da população, principalmente nas colônias, é escravo, né? E escravo pode comprar? Escravo não pode comprar. E aí a gente vai começar, né, a ter essa escravidão como um empecilho ao desenvolvimento do capitalismo. Olha só que loucura, né? Pelo menos, né? É triste a gente parar para pensar que as mudanças relacionadas à escravidão se deram muito por conta da condição econômica, mas a gente também pode pensar por um outro lado, né? Pelo menos, né, teve um lado positivo, né, e aí a escravidão acabaria, né? Então a Inglaterra começa a pressionar Portugal, começa a pressionar a Espanha para Portugal e Espanha abolirem a escravidão e eles poderem vender os seus produtos para essas colônias, venderem esses produtos para esses recém, né, libertos e poderem lucrar bastante. Então a gente vai ter uma pressão inglesa, principalmente no caso português, tá? Que a Inglaterra e Portugal eram assim, ó, bem conectadas, e a gente vai ter uma pressão inglesa muito grande, né, para Portugal, então começar a deixar a colônia a comprar produtos ingleses e principalmente, né, fazer essa abolição para que a gente possa ter mais mercado consumidor, tá? E aí o que que vai acontecer? Portugal ainda vai ter um outro paradoxo, que é desenvolver a colônia e explorar a mesma, né? Será que dá para desenvolver a colônia ao mesmo tempo que você vai explorá-la, né? Porque conforme tu vai desenvolvendo, a colônia vai ficando rica e a colônia vai movimentando o mercado interno, né? E aí o que retorna para
para a metrópole, vai diminuindo, né? Mas aí se tu explorar mais um pouco, aí o desenvolvimento desce. Então é um paradoxo, né, que Portugal está enfrentando, né? Então Portugal, por um lado, tenta intensificar as medidas protecionistas, intensificar as medidas do monopólio, né, da metrópole em cima da colônia, e ao mesmo tempo tenta se modernizar, tenta desenvolver aquela colônia para que ela renda mais frutos, né? E aí nesse impasse, né, nessa loucura toda, o Brasil meio que fica parado, né? Puxa aqui de um lado, puxa do outro e a gente fica como, né? E a gente vai ter também uma pressão gigantesca dos comerciantes da elite aqui da colônia, que queriam esse desenvolvimento, queriam poder fazer comércio com a Holanda, com a Inglaterra, com os Estados Unidos recém-independente, né? Então, essa galera, né, essa elite, esses burgueses aqui da colônia, eles queriam muito poder se desenvolver, né? E eles tinham essa amarra. Qual era a amarra? Portugal e o seu protecionismo, né, de pacto colonial. Beleza? Então, o que a gente está vendo aqui? Num contexto de capitalismo industrial, de revolução industrial, de iluminismo, nós estamos vendo a crise do sistema colonial. O que vai acontecer? Por conta de várias pressões internas, por conta de vários descontentamentos nessa crise, a gente vai ter aí as revoltas emancipacionistas dentro da colônia. Agora, não mais revoltas apenas de descontentamento que queriam mudanças dentro da colônia. Agora, revoltas que queriam a separação entre a colônia e a metrópole. Revoltas que queriam uma independência, né, regional. Ou seja, a gente vai ter esses grupos, né, dessas regiões que a gente vai ver, né, posteriormente, eles vão criar uma identidade nacional regional, né? Então, esse nacionalismo, né, a gente fala aqui na Revolução Francesa, uma das principais características da Revolução Francesa foi trazer esse conceito de nacionalismo, né? Ter amor à sua pátria, né? Defender os seus ideais, né? Vou defender com unhas e dentes os meus ideais, vou defender com unhas e dentes o que eu acredito, vou defender a minha nação, né? No caso da Revolução Francesa, vou defender a França, vou defender a República Francesa. Aqui no Brasil, não. Aqui seria, eu vou defender com unhas e dentes aqui a galera de Vila Rica, né? Em Minas Gerais, ou a galera da Bahia, né? No caso da Revolta dos Alfaiates. Então a gente vai ter aí, né, esse caráter nacionalista sendo bem forte, que vai movimentar essas pessoas, né? Vai movimentar essa massa de pessoas a se descontentarem com a metrópole e tentarem então se separar. Então a colônia, né, ou partes da colônia, né, no caso é um caráter regional, vai tentar se separar da metrópole, tentar pegar a sua própria independência. Beleza? Lembrando que, né, aqui com certeza o motivo geral de todas essas revoltas era o fim com os laços de Portugal, tá? A gente vai ter aqui a influência do iluminismo, e o iluminismo ele vai ser um motor suficiente para que, né, um motor suficiente para que as revoltas não sejam mais nativistas e agora sejam emancipacionistas, né? Se tu quer entender mais sobre iluminismo, tem aula própria no canal, mas basicamente, né, o iluminismo prega o quê? Fim do absolutismo monárquico, né, as liberdades individuais, como por exemplo, liberdade de expressão, tu poder falar o que tu quiser, né? Lembrando que nessa época tu não podia falar mal da coroa, porque senão tu era preso e até esquartejado. Então a gente vai ter esse iluminismo sendo um motor, né, suficiente e necessário para que as revoltas deixem de ser nativistas, ou seja, só descontentamentos locais que queriam mudanças, para serem emancipacionistas, ou seja, que queriam se desvencilhar da metrópole, no caso Portugal. Beleza? Os valores burgueses estão correndo na sociedade à solta, né? Eles estão se espalhando cada vez mais, né? Lembrando que a gente teve recentemente Revolução Francesa, tá tendo Revolução Industrial, Iluminismo, né? Teve um século atrás revoluções inglesas, né? Já teve independência dos Estados Unidos. Então olha só o tanto de coisa, né, que os burgueses conseguiram alcançar lá na Europa e um pouquinho aqui na América em relação à independência dos Estados Unidos, mas olha o tanto de coisa que eles conseguiram alcançar nesse período de tempo. Então esses ideais, né, essa vitória burguesa tá fluindo por dentro da colônia e tá influenciando muito essas revoltas. Beleza? Mas quais foram elas? Gente, bibliografia clássica vai trazer para vocês que são duas, tá? A Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789 em Minas Gerais, tá? Toda aquela questão do ciclo do ouro e tudo mais, e a Revolta dos Alfaiates na Bahia, tá? Principalmente entre a classe mais pobre
da sociedade baiana, em 1798, tá? O que que vai acontecer? Alguns livros, algumas bibliografias vão trazer que a Revolução Pernambucana também é uma revolta emancipacionista, e ela de fato é, né? O objetivo da Revolução Pernambucana era se emancipar de Portugal, então com certeza ela é uma revolta emancipacionista. Só que a Revolução Pernambucana acontece num contexto um pouco diferente. Ela acontece no que a gente chama de período joanino da história do Brasil. Então eu não vou trazer nesse conjunto de aulas a Revolução Pernambucana, porque eu acho que vai ser mais polido, né? Vai ser mais bonito e mais menos confuso a gente estudar isso dentro do contexto de período joanino, beleza? Por isso que a gente não vai falar da Revolução Pernambucana, mas só para vocês saberem que ela é uma revolta emancipacionista, beleza? Vai então para a próxima aula que a gente vai ver o que foi a Inconfidência Mineira e o que foi a Revolta dos Alfaiates. Espero você lá. É.